né? Então, é a gente estudar essa composição química presente nos seres vivos, em especial a nós humanos, que é o nosso foco desse momento. Então, aqui na questão de número 1 tem o seguinte. Todos estão conseguindo ver? Eu mudei aqui a maneira de apresentar. Sim, professora. Ótimo. Então, veja só. Tem assim, sabemos que sais minerais são fundamentais para as diversas funções do organismo. Analise as alternativas e marque o sal mineral que se caracteriza por ser o principal componente da hemoglobina. Essa primeira questãozinha, ela não é uma questão tão simples, né? Você precisa saber, obviamente, as funções de cada mineral, pelo menos os principais, da qual eu coloquei lá no material de estudos de vocês. E nessa questão, qual foi a letra que vocês marcaram? Letra E. Letra E. Letra E. Ferro. Correto, exatamente. Então, Ferro, a professora. letra E, que é o elemento ferro, observe que tem o símbolozinho, né? Fe, que é o ferro. É muito comum em alguns alimentos, principalmente os alimentos que têm cor verde natural, né? Vegetais folhosos, vamos assim falar. Então, espinafre, brócolis, alface, couve, coentro, eles são ricos em ferro, né? Obviamente, além de outros alimentos, como é o caso de abacate, que tem aí um exemplo, ovo, fígado, carne, entre outros. Mas, de modo geral, os vegetais folhosos, de cor verde escura, eles têm uma concentração muito grande de ferro também, junto com o cálcio, a gente vai ver mais à frente. Então, aqui eu trouxe somente alguns exemplos. E aí eu trouxe essa imagem para tentar mostrar a vocês um pouquinho do que é que a questão fala. Observe, aqui do lado esquerdo eu tenho aqui uma imagenzinha que representa um vaso sanguíneo, uma veia, uma artéria qualquer. Dentro dela corre o sangue, o nosso sangue é um líquido, né, um tecido líquido, que é formado por composição líquida, água e algumas células. Uma dessas células é chamada de glóbulos vermelhos, que também são chamadas de eritrócitos, tá? Tá aqui representada bem grandona. Esse glóbulo vermelho, ele dá cor vermelha ao nosso sangue, daí, né, seu nome glóbulo vermelho, porque a gente tem um glóbulo branco, que ele é um pouquinho clarinho, que é a função de defesa do nosso organismo, e dentro desses glóbulos vermelhos, né, a função dele principal, além de dar cor vermelha ao sangue, obviamente a função é carregar o oxigênio. Então, o oxigênio que chega dentro do nosso corpo através da respiração, tá? Pela inspiração, quando o ar chega no pulmão, ele cai no sangue, e nesse sangue ele vai estar sendo levado para todas as partes do corpo, pelo próprio sangue, né? Só que quando o oxigênio entra na corrente sanguínea, ele vai se ligar exatamente a esse glóbulo vermelho, porque dentro do glóbulo vermelho existe uma proteína chamada de hemoglobina, está representada aqui nesse esquema do ladinho direito, tá? Parece um monte de linha, né, emaranhada. Então, essa composição, que é a hemoglobina, que está aqui dentro, ela atrai a molécula de oxigênio porque dentro dela tem ferro. Então, ferro e oxigênio é como se fossem metais, é como se um fosse um metal e outro fosse um ímã que atrai. Então, toda vez que a gente respira, inspira e coloca oxigênio para dentro do nosso pulmão, quem carrega o oxigênio para levar para todas as células é exatamente o glóbulo vermelho, porque dentro dele tem hemoglobina e dentro da hemoglobina tem o ferro, que atrai a molécula de oxigênio. Se não fosse a presença da hemoglobina dentro do glóbulo vermelho, esse oxigênio, quando chegasse no pulmão, ele não conseguiria atravessar a corrente sanguínea e ser levado para todas as células, e aí iria ficar inutilizado. Então, toda vez que falar de hemoglobina, tá, é a proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos e que ela atrai a molécula de oxigênio. Por isso, a nossa alternativa lá da questão é a letra E, ferro, ok? Seguindo adiante, se tiver dúvida, me interrompa e pergunte, tá? Para a gente otimizar bastante o tempo. Uma dieta rica em sais minerais é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. O sal mineral, taranã, tem um espacinho para a gente preencher, né? Por exemplo, garante o funcionamento correto da tireoide. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome do sal mineral que completa o espaço acima. Então, a gente tem que saber qual é o mineral que está associado ao bom funcionamento da tireoide. Professora, eu não sei o que é uma tireoide. A tireoide é um órgão que a gente tem localizado na região do pescoço. Eu vou mostrar já uma imagem. Mas, para iniciar a discussão, qual foi a alternativa que vocês marcaram, pessoal? Alguém quer falar? Eu marquei a letra D, professor. Letra D, iodo, correto? Foi isso? Sim, sim. Sim, eu também marquei a D. É isso mesmo. O iodo é um mineral presente principalmente no sal de cozinha, aquele sal que a gente utiliza para salgar o alimento, né, que é bem baratinho, que a gente compra o pacote. Daí, se você olhar no pacote de sal em casa, quem nunca observou, depois da aula, vá lá e pega o pacote e leia. Tem lá, sal iodado. Iodado porque nesse sal contém iodo.
é adicionado iodo, os fabricantes de sal, porque como sal é um alimento barato e todo mundo tem acesso, né? Infelizmente, às vezes até em excesso demais, esse iodo ele tem que estar presente na alimentação das pessoas para evitar o mau funcionamento da tireoide, que é uma glândula que a gente tem no corpo humano. Mas, naturalmente, o iodo é encontrado principalmente nos alimentos como peixes e frutos do mar. Então, peixe, camarão, siri, gaiamu, ostra, todos esses frutos do mar, eles são ricos em iodo, né? Obviamente que tem outros alimentos que contêm iodo, como é o caso dos exemplos aqui da imagem, porém, os frutos do mar, né, junto com os peixes, ele tem uma quantidade muito maior. A tireoide, aqui nessa imagem do cantinho esquerdo, lá em cima, é uma glândula que está representada na cor rosa, aqui, ó, na região da garganta, fica localizada na frente e na lateral. Ela parece uma esponjinha e ela tem uma função muito importante. Não tem nada a ver com a voz, não tem nada a ver com o funcionamento da garganta, ela só está localizada lá, mas na parte externa, né? Não é dentro por onde passa o alimento, o ar, não. É só revestindo externamente. E essa glândula tireoide, a função dela é produzir determinados hormônios, como toda glândula tem a função de produzir hormônios. E esses hormônios que a tireoide fabrica, né, que a gente vai ver lá em outros assuntos quando falar de sistema endócrino, esses hormônios estão ligados ao bom funcionamento do corpo, inclusive de reprodução humana, né? Muitas das vezes o problema de reprodução do homem e da mulher, né, na questão de gerar filhos, às vezes está ligado ao mau funcionamento dessa glândula chamada tireoide. Não quer dizer que é sempre, mas pode estar associado a isso, tá? Às vezes a pessoa nasce com um problema na tireoide, ela não produz a quantidade de hormônio ideal ou produz demais por questões genéticas, a pessoa já nasceu assim, né, um erro genético, ou por disfunções ao longo da vida da pessoa, né? Por uma pessoa sedentária, não tem alimentação correta, não faz uma atividade. Então, gera dois tipos de problema, o chamado de hipotiroidismo e tem o também chamado hipertiroidismo. Hiper, que é esse vermelhinho do lado direito aqui, é quando a glândula ela começa a produzir muita tireoide, muito hormônio. Ela está inchada, observa aqui o desenho. Ela fica inchada e ela começa a produzir bastante hormônio, né? E aí, naturalmente, essa pessoa vai ter uma disfunção. Do mesmo modo que o hipotiroidismo é quando a glândula começa a diminuir, ficar reduzida e ela produz pouco hormônio. Então, tanto o excesso quanto a falta vai gerar problemas muito graves. Normalmente, na população, a gente observa o hipertiroidismo. E essas pessoas, normalmente, ela fica com um inchaço nessa região do pescoço. E aí gera uma doença chamada mais popularmente de bócio. Ah, a pessoa tem bócio. É quando o pescoço, ela tem um pescoço muito inchado, tem que procurar um médico para fazer exame, fazer um ultrassom, um exame de sangue e ver se realmente a tireoide está boa ou se é outro tipo de problema. Então, são dois tipos de problema, quando está em excesso ou quando está em falta a produção dessa glândula e aí é corrigida com medicamento tranquilamente, tá? Na questão 3 diz, qual sal mineral relaciona-se com a formação dos ossos e dentes, coagulação sanguínea e contração muscular? Essa é fácil, né, gente? Cálcio. Cálcio. Perfeitamente. Talvez vocês possam ter pensado, com ossos e dentes, ok, mas coagulação sanguínea e contração muscular, o que é isso, né? Mas só pelo fato dele, na afirmativa da questão, ter falado ossos e dentes, já mata a questão, né? Já mata a charada aí. Falou em ossos e dentes, sempre vai ser cálcio. Além de cálcio, tem outro mineral também que, junto com o cálcio, vai ajudar na formação dos ossos e dentes, que é outro tipo de mineral. Quem é que sabe? Magnésio. Magnésio? Não, outro. Ferro. É o fósforo. A gente também tem ele junto com o cálcio, ajuda bastante na formação, mas o cálcio é um dos principais. Não é à toa que eu ia falar isso. Não é à toa que as crianças, né, são estimuladas a tomar leite, né, tem toda uma alimentação bem regrada por conta do crescimento dela. A criança está crescendo, então precisa formar ossos e dentes fortes, né, que sejam saudáveis, que não se quebrem fácil. E aí o cálcio na alimentação, junto com a amamentação, né, que vem da mãe, né, durante o período da amamentação da criança, isso tudo se torna importante. Então aqui eu tenho uns alimentos ricos em cálcio, leite, queijo, derivados, a sardinha também bastante em cálcio, mas eu tenho muito cálcio também nos vegetais folhosos de cor verde, lá o mesmo que a gente falou na questão de número 1. Eu, particularmente, eu não bebo leite, eu não tomo, eu não gosto de jeito nenhum. Eu tenho ânsia de vômito quando eu sinto só o cheiro. Então, o que é que eu faço para ingerir cálcio no meu dia a dia? Eu prefiro os alimentos naturais, como, por exemplo, couve, coentro, que eu adoro coentro, eu coloco coentro em tudo, couve, coentro, alface, todas essas folhas de cor verde, ela tem muito cálcio, inclusive bem mais cálcio do que o próprio leite.
E o leite ainda tem um agravante, né, de que é um alimento industrializado, passa por processo de industrialização, muitos têm muita gordura, então eu prefiro ingerir o cálcio desses alimentos naturais ao invés do próprio leite. Eu acho muito mais saudável, né? Aí eu trouxe duas imagens para mostrar, assim, a atuação, por exemplo, do osso e do músculo. A formação dos ossos e músculos, a gente sabe que tem que ser rígida e tem que ter esses minerais, tá? Para formar essa estrutura mais forte. Aqui eu tenho a estrutura de um osso, tá? A parte externa, a parte extrema, desculpa, como se fosse a cabeça do osso, né? Vamos imaginar que esse osso seja o osso daqui da coxa, né? O fêmur, que é um osso mais longo que temos. Dentro dele, você observa que nessa parte intermediária do meio aqui está vazio, mas na verdade aqui fica célula sanguínea, que inclusive é onde são fabricados o nosso sangue. Muita gente acha que é no coração, mas não é. É no interior dos nossos ossos, tem a medula óssea vermelha. E nas extremidades do osso, você observa que ele tem uma conformidade um pouquinho esponjosa, né, cheio de buraquinho, como que lembra um pedaço de queijo coalho, né? Então, isso é a saúde natural de um osso, né? Quando você ingere pouco cálcio, o que acontece? Vai começar a desmineralizar. O osso, ele começa a aumentar esses buraquinhos, ele começa a ficar cada vez maior, vai ficando oco, muito vazio. E aí, se uma pessoa cai, facilmente esse osso vai quebrar. É o que acontece muitas das vezes com idosos ou pessoas como mulheres que entram na menopausa, que passam por aquele processo chamado de osteoporose. É a perda do cálcio, né, dos ossos. E aí o osso ele fica mais fraco e, obviamente, tende a quebrar mais e demora muito mais de recuperar. Aqui do lado direito eu trouxe essa ilustração para mostrar a contração muscular. Aqui mostra o braço, né, uma pessoa levantando aqui o braço e mostra dois músculos, o bíceps, que é esse de cima, que está crescendo, e o tríceps, que é o de trás, o músculo do tchauzinho, né, que normalmente fica mais flácido com o tempo. E aí, esses músculos aqui, tem gente chegando, esse músculo aqui, para que aconteça a contração muscular, né, que você movimente seus músculos e ele permita seu corpo se movimentar, ele precisa de cálcio, tá? Então, se não tem cálcio, essa musculatura ela fica comprometida, fica mais rígida, você vai sentir mais dores, mais câimbras também. Então, gera uma série de consequências, por isso que é importante a ingestão de cálcio. E lá na questão fala da coagulação sanguínea também. Coagulação sanguínea é quando você tem o sangue passando por um processo de estancamento. Por exemplo, quando você corta o dedo na cozinha, né, tá fazendo alguma coisa e cortou sem querer. Sai aquele pouquinho de sangue, aí você lava tal, daqui a pouco, mesmo que você não coloque nada, você percebe que o sangue ele para de sair, né, e ele endurece, não é verdade? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por experiência desse tipo, né? E aí, o que acontece? Esse processo em que o sangue ele para de sair, né, de ficar vazando dentro do corpo, quando é um sangramento, quando é um ferimento pequeno, óbvio, né, é um processo de coagulação sanguínea. É as células do seu sangue que se juntam, vai para a região onde foi gerado o corte, né, pequeno, e ela começa a fazer um estancamento, né, o sangue ele começa a coagular, ficar endurecido para formar uma barreira naquela ferida e o sangue não sai mais, e você não perder sangue e ter problema com hemorragia. É um sistema de defesa que nosso corpo faz em prol da nossa manutenção de vida, certo? Questão 4. Muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando da composição das moléculas orgânicas. Assinala a alternativa correta sobre a atuação. Sobre essas questões, qual foi a letra que vocês marcaram? Para a gente não perder tanto tempo. Eu marquei a B. B de bola? Sim. Eu também marquei a B. Pronto, é isso mesmo. Dessas alternativas, a única que está correta é essa letra B. Os íons de sódio e potássio são importantes nos impulsos nervosos. Eu vou explicar bem o que é isso. A princípio, eu trouxe duas imagens mostrando os alimentos que contêm uma quantidade maior de sódio e potássio. O sódio representado pelo símbolo Na, tá? E o potássio representado pelo símbolo K. E aqui são alguns alimentos que você vai encontrar uma quantidade grande de sódio e potássio. A banana, por exemplo, é riquíssima em potássio, é muito boa para evitar câimbras, por exemplo, na musculatura, quem tem problemas constantes com câimbras, né? Quem faz atividade física. E o sódio tem que ser ingerido em pequena quantidade para não gerar problemas de hipertensão arterial. Agora, por que esses dois são importantes nos impulsos nervosos? Primeiro, tem que saber o que é o impulso nervoso, né? Para saber a importância disso. Nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, essa imagem aqui do lado direito, ó, aqui tem uma imagem representando o cérebro, né? E dentro dele, nós temos várias células nervosas chamadas de neurônios, essa aqui embaixo, tá? Do desenho. Todo mundo já deve ter ouvido ou visto falar dessa imagem. Então, os neurônios
são as células especiais que estão dentro do nosso sistema nervoso central, o cérebro, e ela que faz a gente conseguir fazer tudo isso, né? Falar, ouvir, pensar, raciocinar, andar, tudo. Enquanto a gente está vivo, tudo que o nosso corpo realiza, seja de maneira consciente ou inconsciente, né? Você querendo ou não, quem está fazendo essas funções são nossas células chamadas de neurônios. Nós temos bilhares de neurônios no nosso cérebro, tá? Essa célula é bem bonitinha, né? Ela tem esse formato estrelar, com essa estrutura comprida aqui, tá? Corpo celular, o núcleo da célula aqui, as organelas também aqui, DNA aqui. Só que essas células elas se conectam umas às outras, formando uma rede, como mostra essa ilustração aqui do cantinho esquerdo superior. E aí, quando essas células se conectam uma com as outras, formam essa rede enorme de conexão, o impulso nervoso, que é a informação, né, que tem que circular no corpo, ele vai sendo transmitido de neurônio a neurônio dessa forma, como se fosse um feixe de luz, né, como se fosse esse feixe de luz que a ilustração, a animação traz, porque justamente por essas estruturas que passa de um para o outro, ele gera como se fosse uma corrente elétrica, e daí essa animaçãozinha traz nesse formato assim, do impulso elétrico, ele ser transmitido como se fosse um feixe de luz, para ficar mais fácil de entender. Então, para que as informações, por exemplo, você está aí sentado agora, se você quiser levantar para ir ao banheiro ou ir pegar água para beber, você vai ter que fazer um esforço nas suas pernas e levantar, movimentar seu corpo. Isso é uma condição que você está estabelecendo que você quer fazer. Mas para você conseguir fazer isso, seu sistema nervoso tem que estar funcionando perfeitamente e seus membros inferiores também, suas pernas, né? Quando você levanta, seu cérebro está dando um comando de lá de cima até os músculos de sua perna lá embaixo, fazer assim, ó, levante, que está na hora de levantar que ela quer fazer isso, é mais ou menos assim. Então, o nosso cérebro, ele dá um comando através de impulso nervoso. Então, esses impulsos nervosos, eles são transmitidos de neurônio a neurônio, um por um, até chegar lá nas pernas, porque a gente tem isso espalhado não é só no cérebro, é no corpo todo, tá? Junto aqui se estende na coluna vertebral, que a gente tá lá dentro, tem a medula espinhal. Então, todos os comandos que a gente faz, né, que a gente tem no nosso corpo, seja ele voluntário ou involuntário, que é o caso de respiração, batimento cardíaco, é dado por ordem do sistema nervoso central, que é o cérebro, e essa ordem ela é transmitida de célula a célula, né, do neurônio por neurônio, através de um comando chamado de impulso nervoso. E para isso acontecer, é necessário algumas substâncias estar presentes. E uma delas é exatamente o que a gente falou na questão anterior, o sódio e o potássio, porque sem esses dois, esse impulso nervoso aqui não acontece. A comunicação ela é interrompida e aí vai comprometer o funcionamento de determinados órgãos. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Todo mundo compreendeu isso aí? Podemos ir adiante? Sim. Ok, né? Eu acho que eu já estou no meu horário limite. Vamos adiantar. O professor daqui a pouco vai esperar vocês lá na outra sala. São quantas questões? 7 ou 8? Eu estou na dúvida aqui. 8. Pronto, vamos lá. A água, agora a gente parte para a questão da água. Já falamos sobre os minerais. Quem assistiu as videoaulas que eu indiquei e leu o material, viu que de minerais não tem só isso que a gente falou. Tem outros minerais, só que nas questões não dá para abordar todos, né, até por conta do nosso tempo, que é muito pequeno, mas eu trouxe alguns principais, né, mas isso não quer dizer que só tenha esse, né, é importante que vocês tenham conhecimento dos outros minerais existentes, né, a exemplo de, por exemplo, a gente não falou do cloro aqui em questões, não falamos sobre magnésio, não falamos sobre vários outros, mas é importante que vocês tenham acesso depois a essa tabelinha e dêem uma conferida, pelo menos a título de conhecimento e curiosidade. Da questão 5 a 8, a gente vai falar sobre a água, né? A água é fundamental para a nossa sobrevivência, por ser usada em vários processos em nosso corpo. Parte dessa substância que ingerimos é perdida, e o que mostra a necessidade da sua reposição diária. Todos os processos abaixo referem-se a atividades em que há perda de água, exceto, ou seja, qual deles não faz parte de um processo em que envolva perda de água. Qual foi a questão que vocês marcaram? Eu marquei a letra C, professora. Eu também marquei Letra assim. C, eliminação de Mas sebo. eu pensava também, que era B. alguém fez... Você achava que era B de bola? Sim. É isso? Suor, a gente perde muita água pelo suor, viu? Pode ter certeza. Muita, não é pouca não. Daí a gente, em dias quentes, principalmente no verão, a gente bebe mais água, porque a gente perde muito com transpiração, né, que é o suor. Mas a resposta certa é a letra C. Vamos entender o porquê. Professora, de onde vem esse sebo? Parece uma coisa nojenta, né? E tal. Não é o sebo da sujeira, gente. Cuidado. O nosso corpo produz sebo, que é um
um tipo de substância oleosa que tem uma determinada função. Eu trouxe essa imagem aqui, que é um recorte, né? Uma ilustração mostrando um recorte da pele. A pele humana, né? A nossa pele, o que a gente vê é só essa parte de cima, onde saem os pelinhos, e a parte de cima, que varia de acordo com a cor da pele da pessoa. Pronto, os poros, né? Que são os furinhos por onde a nossa pele libera o suor. A gente só vê isso, mas se a gente analisar mais internamente a pele, a gente vai ver essas estruturas aqui embaixo. E uma delas, da onde sai o pelo, observe que esse pelo aqui, ele sai de lá de baixo, que é como se fosse a raiz, né? Aqui é o folículo piloso, da onde sai o pelo, onde nasce. Se for arrancado esse pelo da raiz, com o tempo vai nascer outro, que é isso que acontece, né? No processo de depilação, ou queda de cabelo, normalmente vai nascendo outro. E do lado de cada canal de onde sai um pelo, existe uma estruturazinha chamada de glândula sebácea. Toda glândula ela tem função de produzir alguma coisa no nosso corpo. Falamos da glândula tireoide, que produz hormônios da tireoide, que é para a manutenção e o equilíbrio do corpo. E aqui a gente está falando da glândula sebácea, que é uma glândula que produz sebo. É uma substância oleosa, tá? Que a função dela, primeiro, lubrificar aqui, essa substância oleosa, ela vai sair junto com o pelo, e ela vai ficar concentrada nessa parte de cima da pele, que é chamada de epiderme, aquela parte que a gente enxerga, né? E que a gente toca, né? No rosto, por exemplo. E aí vai gerando uma oleosidade natural nessa pele. Vocês, por exemplo, que estão na fase de pré-adolescência e adolescência, com certeza percebe isso e muito, né? O rosto oleoso, fica brilhando, né? E a gente às vezes não gosta. Mas essa oleosidade é um processo natural, tá? Que o corpo faz para que mantenha a saúde da pele, porque esse sebo aqui, esse óleo que a nossa pele produz, faz uma proteção, faz uma barreira de proteção contra várias coisas externas do nosso corpo, tá? E com o passar do tempo, com a idade, essa estrutura ela vai perdendo essa função e a pele vai ficando mais ressecada, e pele mais ressecada ela vai ficando mais flácida, aparecem as rugas, é o que acontece no processo natural de envelhecimento. Então, essa produção de sebo aqui não é uma etapa onde você perde água, porque aqui a produção é de uma substância oleosa, mas a urina você perde água, o suor você perde água, as fezes também e a respiração. Porque a respiração a gente perde água na forma de vapor e não na forma líquida. E muita gente acha que não, né? Então, mas a respiração sim. É só você fazer um teste bem simples. Pega um vidro aí, uma janela, bota a boca assim perto e dá aquela baforada. Você não percebe que fica embaçado o vidro, né? Até tem criança que gosta de fazer desenho, escrever o nome. Aquele embaçado ali é a água que saiu de dentro do seu corpo, do seu pulmão, na forma de vapor, na forma gasosa e não na forma líquida. Então, de certa forma, você perde água. Só que a quantidade de água que a gente perde pela respiração é muito pequena em relação à urina e suor, por exemplo, tá? As fezes também a gente perde. Por isso, a resposta é letra C, C de casa, tá? Eliminação de sebo. Compreendida a questão 5, para quem estava em dúvida? Sim. Vamos lá. Sim. Questão 6. Alguns processos ocorrem um grande aumento de eliminação de água pelo nosso corpo. Em razão disso, se não observarmos e tratarmos com a devida atenção, eles podem levar à desidratação. Analise as alternativas e marque aquela que não constitui um quadro que pode levar à desidratação. Primeiro, eu tenho que saber o que é desidratação. E o que é desidratação, gente? De que maneira vocês explicariam isso para mim? É quando você perde muita água do seu corpo e não consegue repor. Exatamente. A desidratação é a perda excessiva da água, é a perda além do normal, porque perder água do nosso corpo é natural, tá? Por isso a gente precisa beber, ingerir pelo alimento ou pela própria água, mas a desidratação é a perda excessiva. E aí, se você não recupera essa água perdida, vai gerar problemas sérios, tá? Então a pergunta é, qual das alternativas que é aquela que não constitui um quadro que pode levar à desidratação? Qual foi a alternativa que vocês marcaram, gente? Diarreia intensa. Eu marquei a letra C, professora. Bom, alguém marcou diarreia Já eu intensa, marquei letra A, outros marcaram sudorese intensa, outros marcaram letra D, não foi isso? Foi. Veja que está variando, Eu né? marquei a E. Diarreia é uma das formas da gente perder mais água, inclusive leva a quadros muito graves, podendo levar até para o hospital. Então, a diarreia você perde muita água, não é à toa que as fezes saem líquida, não é verdade? As fezes não ficam líquidas toda vez que a gente tem diarreia. Então, por isso que, independente do que levou a sua diarreia, se for um alimento estragado, ou alguma coisa que você passou, ou questão emocional, se você está com diarreia, você tem que beber mais água do que o normal, para você repor, porque as suas fezes estão saindo na forma líquida, então você está jogando muita água fora. Então, não pode ser letra A. Exercício vigoroso.
exercício, qualquer tipo de exercício físico, ele vai gerar uma perda de água, porque você vai suar, né? O vigoroso quer dizer que é muito intenso. Então, você ir para uma academia, malhar, por exemplo, então quem trabalha na construção civil, que tá ali levantando o muro, batendo massa, gasta muita energia, consequentemente transpira muito. Então, também perde água, não pode ser letra B. Sudorese intensa. Sudorese é suor, né? É transpiração. Então, quando você faz um exercício vigoroso, você acaba tendo uma sudorese intensa. Um completa o outro aí. A letra B completa a letra C. Então, sudorese intensa também não pode ser nossa resposta. Constipação intestinal. É exatamente a nossa resposta. Professora, o que é uma constipação intestinal? Todo mundo aqui já ouviu, já conhece alguém, com certeza, deve ter problema, sei lá, gente que tem problema de intestino preso, né? Passa dias sem ir ao banheiro e fazer o número 2, né? Passa semana. Eu tenho uma prima que ela passa 10 dias sem fazer o número 2. Não sei como é que ela consegue, mas passa, né? Então, a constipação é quando a pessoa tem problemas no intestino, tem que descobrir qual é a causa, e aí tem médicos específicos para isso, tem exames, né? Mas normalmente são pessoas que bebem pouca água, se alimentam com pouca fibra, e aí na hora do intestino formar as fezes, ele fica ressecado e, consequentemente, endurece o bolo fecal dentro do intestino e ele fica impedido de sair com facilidade, né? E a pessoa não sente vontade de fazer 2, ou quando sente muita vontade, ela sofre bastante, porque está muito ressecada. Então, a constipação intestinal não tem nada a ver com desidratação. O fato do indivíduo ter problemas de produzir fezes ou de liberar não tem a ver com desidratação. Pelo contrário, tem a ver com a falta de água que ela está deixando de ingerir, que pode ser um fator. Mas não quer dizer que é isso. Às vezes é questão genética mesmo, às vezes é uma pessoa que bebe água, se alimenta de alimentos ricos em fibra, né, tem uma atividade irregular e mesmo assim ela tem problemas. Aí tem que procurar um médico, tomar medicamento e ver o que é que pode estar causando e resolver o problema. Então, é a letra D. A queimadura grave, ela leva a desidratação, sim. Porque a partir do momento que você queima a sua pele, uma parte do seu corpo, você está fazendo com que a água que faz parte daquela região ali, ela seja evaporada, ela seja queimada. Não é à toa que a pele ela começa a ficar seca depois, né? E para fazer todo o processo de cicatrização. Então, por isso, nossa resposta é letra D de dado. Corrijam aí. Constipação intestinal, que é a mesma coisa que intestino preso, ou prisão de ventre, né? Que muitas pessoas conhecem por esse nome, certo? Seguindo aqui, para a gente não perder muito tempo, já saiu até o gabarito aqui, sem querer. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema qual? Então, a questão quer saber qual é o sistema do corpo humano que ajuda a manter a temperatura dentro desse padrão de 36 a 37, que é o ideal. Nem abaixo de 36 e nem acima de 37, que vai gerar quadros graves que pode levar a pessoa até a morte. E o sistema que faz essa regulagem é o sistema nervoso. Mas por que é o sistema nervoso? Lá, o nosso cérebro. Na realidade, o cérebro, ele manda no corpo inteiro. Ele dá o comando para tudo que o nosso corpo faz, realize com efetividade. Mas aqui explica, é o sistema nervoso, pois ele promove a sudorese, que é o suor, né? É o ato de transpirar, é o ato de produzir suor. Ele promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio da evaporação da água. E para explicar isso, eu trouxe esse esquema aqui, para ficar mais simples. Veja, aqui mostra um garoto que está fazendo corrida, percebe-se que a pele dele está bem suada, né? Tá liberando muito suor, porque está correndo. É natural, quando a gente corre, joga bola, faz exercício, a gente transpira muito. Então, o que é que faz? O cérebro dele dá uma ordem à pele. Olha, a temperatura está aumentando, né? À toa que a gente sente calor, né? Quando a gente corre. Então, a temperatura interna do corpo está aumentando. E para não passar daqueles 37, o que é que o cérebro vai fazer? Vai dar um comando, através de impulsos nervosos, lá para a nossa pele. Aonde, professora? Todas as regiões da pele, tá? Mas tem áreas que produzem mais suor do que outras. Então, vai dar um comando para a pele para dizer o seguinte, olha, produza suor, para poder liberar essa temperatura que está aumentando demais e não pode. Aí, a nossa pele, aqui eu tenho um esquema mostrando um recorte da pele. A parte de cima, o pelo, as gotinhas de suor, mas aqui a parte de baixo, que é a parte que a gente não vê, existe uma outra glândula, além daquela glândula sebácea, nós temos uma outra glândula abaixo da pele, chamada de glândula sudorípara, tá? Ou então também chamada de sudorífera. É uma glândula que produz suor, né? Que para produzir suor precisa da água.
além de minerais que também saem no suor, tá? Então, a glândula sudorípara vai receber uma ordem do cérebro por impulso nervoso para começar a produzir suor. Esse suor vai ser eliminado para fora, porque a glândula ela tem um canal de comunicação da parte de baixo para a parte de fora da pele. Esse canalzinho aqui vai direcionar o líquido, que é o suor vai sair, e quando ele sai, ele evapora, né? Seja porque você está pegando um ventinho, ou você fica parado esperando um tempo, a pele vai secando naturalmente, porque o corpo vai começando a fazer com que essa água, na forma de suor, saiu, evapore. Quando essa água, cada gotícula de suor que sai da glândula e atravessa a pele para o lado de fora, cada gotícula de suor carrega dentro dela energia na forma de calor. E aí aquele calor que foi gerado internamente, ele começa a sair aqui junto com as gotículas de suor que a gente não enxerga, e aí a temperatura do corpo começa a entrar em equilíbrio de volta. Então a temperatura que estava lá entre 37,5, 37,8, tá ruim, não é legal para o corpo. Aí o que é que o corpo faz? Produz suor para a pele resfriar o organismo e ele voltar à sua temperatura de 36 a 37. Isso é um mecanismo de defesa para que a gente não morra, por exemplo, por uma temperatura muito alta e aí a pessoa tem uma convulsão. Por isso que quando a gente tem febre, né, independente da doença que a gente tenha e desenvolva febre, é necessário tomar um medicamento para baixar essa temperatura, porque se essa temperatura aumenta demais, a pessoa pode entrar em estado de convulsão e vir à morte. Compreenderam, gente, a importância do suor? Por que é importante a gente produzir suor no nosso corpo? Todo mundo entendeu essa questão aqui, final? Sim. Sim. Ótimo. Então, quando você transpirar, porque está um dia quente, entenda que seu corpo está trabalhando a seu favor, ele não está querendo lhe maltratar, não, por mais que a gente não goste de ficar com a cara toda suada, tá? E por último, sabemos que diariamente perdemos uma grande quantidade de água e que a quantidade ingerida dessa substância deve ser maior que a perdida. Todas as alternativas abaixo representam formas de perda de água, sendo a maior representada por quem? Tudo aí faz a gente perder água. E aí, qual foi que vocês marcaram que libera mais água? D de dado, Letra D. urina? Eu marquei a letra D Eu também. marquei a D. A urina, gente, a urina é o processo em onde a gente perde mais água no nosso corpo. Ah, professora, então não vou fazer mais xixi, vou ficar aprendendo. Não pode, jamais, viu? A urina é essencial, tá? Só que esse processo, ele gasta muito mais água do que, por exemplo, a produção de suor, a própria respiração, né? Do exemplo que eu dei quando a gente dá aquela baforada no vidro e percebe lá a água na forma de vapor. As próprias fezes, né? As próprias fezes, ela tem água, mas é em menor quantidade. E a difusão na pele é a saída dessa água quando a molécula de água ela vai saindo e vai atravessando célula a célula até sair pelos nossos poros. Só que é um processo mais complexo, eu não vou entrar nessa questão aqui. Só que a urina, diariamente a gente está eliminando água, só que não é apenas água na urina, né? Na urina tem outros componentes. E esses componentes, esses compostos, eles têm que ser eliminados porque eles fazem mal ao nosso corpo. Aí eu trouxe aqui um exemplo ilustrando o sistema urinário, tá? Com destaque aqui no círculo vermelho são os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Nós temos dois rins, né? Rim esquerdo e direito. Fica localizado nessa região aqui do abdômen, mais próximo das costas do que da barriga. Ele é quem forma a urina porque ele filtra todo o sangue, todas as impurezas que estão no sangue. Quando passa por ele, o sangue vai voltar ao corpo limpo. E a sujeira fica retida nele. Então, ele funciona como se fosse uma peneira, quando a gente quer tirar o bagaço e jogar fora, mais ou menos isso. Então, ele retém todas as impurezas, né, do sangue, a exemplo de amônia, ácido úrico, que o nosso corpo naturalmente produz e tem que ser jogado fora. Aí, aqui dentro, quando ele retém essa sujeira, ele pega também um pouco de água, porque a sujeira sozinha não vai conseguir eliminar, não vai conseguir, teoricamente, sair, né, porque é sólido. E aí precisa de água para se misturar e formar aquele líquido para sair. Vai cair aqui na ureter, nos canais ureteres, que são dois, esquerdo e direito, e vai em direção à bexiga. Na bexiga só tem função de acumular, é como se fosse uma caixa d'água, e quando está cheia vai dar um sinal aqui ao canal menorzinho, que é a uretra, tanto do homem quanto da mulher, para liberar. Então a urina, normalmente a gente tem uma perda média aí de 1 a 2 litros de água no corpo, tá?